Muito boa noite. Programa Centros de hoje entrando no ar. Hoje falaremos sobre os programas de pós-graduação, especificamente mestrados e doutorados da Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, falaremos hoje no nosso programa Centro sobre os cursos de mestrado e doutorado aqui da Univates. Cursos, então, de estrito sensu. Já falamos dos nossos cursos específicos de lato sensu, né? Alguns cursos de pós-graduação. Hoje, para falar, então, sobre o estrito sensu, temos conosco o professor Ney José Lázari, reitor da Univates. Muito obrigado. Professora Enis Oliveira, coordenadora do mestrado em Ensino de Ciências Exatas. Obrigado pela presença. Também o professor Eduardo Périco, que é professor do programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento. É o programa que nós temos mestrado e doutorado. O professor Eduardo Périco vai nos dar detalhes desse programa. E também a Laura Barbieri, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento. A Laura já fez mestrado aqui conosco e está atualmente no doutorado. Bom, vamos fazer a nossa introdução ao programa. Professor Ney. Programas de estrito sensu. Importância de mestres e doutores para o país, num primeiro momento. Boa noite a todos, aos colegas também. Para nós que vivemos na universidade, a questão dos mestrados e doutorados é quase que o trivial, né? Nos últimos, só para a gente pegar um pouquinho de história aqui, né? Nos últimos 10 anos, o MEC tem exigido cada vez mais das instituições de ensino superior que elas tenham no seu quadro de professores o maior número possível de doutores. Tanto que, por exemplo, o professor só com graduação já deve fazer 8, 9, 10 anos que não se aceita mais como professor, mesmo que ele tenha muita experiência profissional. Então, sei lá, o Pelé com graduação em educação física para dar aula de futebol numa universidade, hoje ele não poderia. Tá? Ele não teria titulação necessária. O título de especialista, que é um título de um curso de 360 horas, já é o suficiente hoje, mas está com os dias contados isso. Né? Isso, em mais 3 ou 4 anos, a estrutura do ensino superior vai dificultar ou até proibir quem tenha só especialização de dar aula na universidade. E aí o mestrado, então, que seria o mínimo para dar aula na universidade, e eu diria daqui a 15 anos, só com doutorado. Né? Em outros países, países europeus, etc., isso já acontece hoje. Né? Para dar aula na universidade, tem que ter o título de doutor. É claro que o título de mestre e doutor, por exemplo, no Acordo de Bolonha, que é toda a Comunidade Econômica Europeia, é um pouco diferente do título de mestre e doutor no Brasil. Mas o título de doutor é mais ou menos a mesma coisa, tanto lá quanto aqui. Né? Então, há uma forçação, né, no sentido de que as universidades tenham doutores dando aula nas suas instituições. No Brasil, as universidades públicas, todas elas devem estar, ou a média delas, acima de 70% dos professores têm doutorado. Né? E aí tem uns 20%, 30% com mestrado, e alguns professores muito antigos, nessas públicas, que ainda estão lá só com graduação, né, que estão esperando a aposentadoria. Até isso é uma dificuldade e um problema que o MEC tem. Né? Nas instituições privadas e comunitárias, tipo as nossas, o índice de doutores está na faixa dos 40%, 50%. Né? Para ter o título de universidade, há uma exigência de 33% com mestrado e doutorado. Mas todo mundo está bem acima disso, e eu diria a média das instituições é de estar, dessas comunitárias e particulares, na faixa de 60%, 70% de mestres e doutores. Só doutores na faixa aí dos 35%, 40%. Né? Isso evoluiu muito nos últimos anos, e há uma necessidade de uma evolução muito grande nos próximos anos. O Plano Nacional de Educação, até 2000, que saiu agora faz um mês e pouco, 2 meses,
e que dá as diretrizes para os próximos 10 anos, vai exigir, eu não me lembro agora todos os números, mas uma quantidade de 400 a 500 mil doutores nos próximos 10 anos, né? E a capacidade de formação de doutores do país não chega a 50 mil por ano, né? Então, há uma defasagem aí que vai ter que ser superada com algum tipo de iniciativa muito forte para que a gente tenha o número de doutores necessários em função do número de alunos e do número de universidades que se tem no país. Isso é uma consequência até do crescimento do ensino superior. Exatamente. Que aí a escala, né, o processo vai na sequência. Em 10 anos, o ensino superior mais do que dobrou o número de alunos, né? Hoje são 7 milhões de alunos no ensino superior. Há 10 anos atrás era 3 milhões e pouco. E se a gente pegar há 20 anos atrás, era 1 milhão e alguma coisa. Então, esse crescimento quase que exponencial do número de alunos requer, de outro lado, professores. E também alimenta o processo da pós-graduação, né? O mundo hoje, né, precisa de tecnologia. E quem é que vai fazer a pesquisa? Quem é que vai fazer a inovação? É a titulação de doutor. Professor Périco, professora Inês, já vou lhes colocar na discussão com a seguinte pergunta ainda de ordem básica. Antigamente se tinha muito a imagem de que quem partia para o doutorado era essencialmente o pesquisador ou quem não obrigatoriamente tivesse a prática de mercado, a prática profissional. Hoje em dia isso já está desconfigurado, né? Hoje em dia já é bem mais comum que o profissional tenha atuação no mercado e vá ainda assim fazer um mestrado ou buscar um doutorado como uma forma de aprofundamento, como uma forma de melhoria e preparação eventualmente para a docência. Isso é real? Ou ainda a maior parte dos alunos de mestrado e doutorado são alunos de uma sequência, quer dizer, só estudaram e a prática de mercado ainda é um pouco paralela? Ou não existe? Como é que isso acontece na área de vocês? Eu vejo assim, na área da química, por exemplo, né? A minha formação é química, graduação em química, mestrado e doutorado em química. Na área da química, as indústrias já estão enxergando a importância do doutor na empresa, né? Então, empresas grandes de equipamentos contratam o pessoal com mestrado e doutorado. Então, isso aí já, eu acho que esse perfil está mudando um pouco aqui no Brasil. Lá fora já é bem diferente, né? Então, eu vejo... Lá fora as empresas têm seus centros de pesquisa... Pesquisa dentro das universidades, né? Que a gente não... Está começando aqui, né, Ney? Há 15 anos atrás, quando eu fui com um grupo de professores para Chicago, a gente visitou a Motorola, né? Naquele momento, 15 anos atrás, a Motorola contratava por ano 500 doutores novos, né? Uma empresa. O Brasil inteiro, naquela época, produzia ou formava 300, 350 doutores por ano. Dizer, claro que hoje tem muito mais. Mas uma empresa, Motorola, contratava mais do que tudo que se dava de títulos no Brasil de doutores, né? Então, isso que a Inês está comentando. Lá fora, a grande parte dos doutores estão na indústria. Estão vinculados a processos de pesquisa, processos produtivos e na universidade. Aqui no Brasil, os doutores estão na universidade e a universidade, junto com alguns órgãos de fomento, forçando os doutores a irem para a indústria também. Agora, eles são tão escassos para a própria universidade que nem há gente suficiente para atender a universidade e a indústria. Por isso, essa necessidade enorme de qualificar a gente com essa titulação. Claro, para atender as duas demandas. Professor Périco, na sua área. Eu concordo com a professora Inês, com o professor Ney. Na realidade, isso me parece ser um processo cultural que está chegando lentamente, assim, né? A absorção dos doutores pelas empresas está iniciando de uma forma lenta, né? Até porque, culturalmente, no Brasil, o doutor sempre foi de uma vida acadêmica, né? Então, o mestre, o doutor, ele sempre seguiu a vida acadêmica. Na realidade, o que está se notando, né? Principalmente na indústria farmacêutica, na agroindústria, né? Que o doutor tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele tem um aprofundamento no seu conhecimento e assim por diante, né? Mas no Brasil ainda existe uma resistência realmente em relação a isso, né? Coisa que não existe fora daqui, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, não existe.
Mas isso está mudando gradualmente. O nosso público ainda é de pessoas que tendem a pensar na vida acadêmica em si. Mas está mudando também. Eu diria que está mudando. A gente tem profissionais liberais que estão procurando, que estão querendo se atualizar, estão querendo buscar novas posições dentro da empresa. Eu acho que é só uma questão cultural e até a própria CAPES sempre estimulou isso, né? A própria CAPES estimulou muito a questão acadêmica e nunca se voltou tanto para a questão empresarial, né? Certo. Agora, com os mestrados profissionalizantes, possivelmente até doutorados profissionalizantes que se aventa, isso talvez mude um pouco. Provavelmente essa questão das empresas abrirem esse espaço também tem algum vínculo com a ideia hoje de que boa parte das empresas estão buscando conceitos de inovação, né? A modernidade, a novidade. Quer dizer, não adianta oferecer o mesmo, eu tenho que ter tecnologia de ponta, eu tenho que ter diferencial, eu tenho que ter ineditismo, né? E isso só a pesquisa, só a academia para poder gerar novos produtos, né? Então, acho que um pouquinho por aí vai a observação cultural que o senhor coloca. Daí a importância desses parques tecnológicos, né, que estão surgindo, por exemplo, agora aqui o nosso, né, porque aproxima muito a academia da empresa, né? Certo. Então, esses parques começam a trazer um pouco e desmistificar um pouco a questão do doutor na empresa, como se ele fosse simplesmente um ser acadêmico, né? Ele é um ser acadêmico, realmente, ele foi formado dentro de uma instituição, mas ele tem uma aplicabilidade direta desses conhecimentos. Perfeito, né? perfeito. Isso é importante. Ótimo, excelente. Bom, com isso, fechamos essa nossa introdução. Segundo bloco, vamos falar especificamente, então, Univates. Como é que é a situação Univates, Vale do Taquari, dentro desse ambiente, ok? Voltamos logo após o intervalo. Programa Centros de hoje, abordando o tema, então, mestrados e doutorados, especificamente aqui da Univates. Temos conosco o professor Ney José Lázari, reitor da Univates, professora Eunice Conceição de Oliveira, que é coordenadora do mestrado em ensino de ciências exatas, professor Eduardo Périco, professor do programa de pós-graduação em ambiente e desenvolvimento, e a Laura Barbieri, que é doutoranda deste mesmo programa de ambiente e desenvolvimento. Bom, vamos lá, situação específica da Univates. Quando começou os nossos programas de mestrado, doutorado, quantos nós temos? Acho que foi o professor Périco que pode falar um pouquinho do primeiro programa, né? Primeiro programa. Na realidade, eu me lembro bem, o professor Ney deve lembrar, fui chamado para uma reunião lá na reitoria, cheguei lá, estava todo mundo, eu pensei, meu Deus, coisa ruim não deve ser, porque nem me chamaram, não tem tanta importância. E daí o professor Ney perguntou se eu não tinha interesse em começar, né, a agilizar o nosso primeiro mestrado, né? E aí eu propus a ideia do ambiente de desenvolvimento, que poderia reunir as pesquisas que já eram feitas na instituição, poder reunir os vários grupos, a ciência, as ciências ambientais, a tecnologia, as ciências sociais, né? Então, a ideia começou a partir daí. Daí nós começamos a nos reunir, um grupo fixo começou a se reunir, que foi aumentando. E em 2006 nós tivemos o nosso primeiro mestrado aprovado, que foi o programa de pós-graduação em ambiente e desenvolvimento, né? E há 2 anos atrás tivemos a felicidade de aprovar o doutorado. Doutorado nessa mesma linha. Foi um momento muito feliz para nós realmente, porque é como se a universidade desse um pulo, né? Claro. Muito interessante isso. Assim. É um marco num nível diferente. Eu considero um marco. Foi um dos momentos mais felizes, assim, quando veio a aprovação do primeiro mestrado. Ótimo. Só para completar um pouco o que o fala, no Brasil hoje a gente tem 2.400 instituições de ensino superior, né? Desse conjunto, 150 e poucos são centros universitários, 190 são universidades e o restante são faculdades isoladas, com 1 curso, 2 cursos, 3 cursos ou coisa que o valha. A faculdade e o centro universitário não precisam ter mestrado ou doutorado, por questão legal. A universidade tem que ter, no mínimo, 4 mestrados e 2 doutorados, né? Então, como nós somos um centro universitário, não havia, para permanecer como centro universitário, não havia e não há a necessidade de criar mestrado ou doutorado. Agora, a instituição tem e quer
e tem no horizonte a ideia de um dia ser a universidade. Não tem isso como primeira prioridade, mas como algo que vai sendo construído e a gente chega lá. Nós implantamos em 2006, e o Périco aqui ajuda a lembrar um pouco dessa história, o primeiro mestrado, e talvez o grande ganho para nós não tenha sido criar o primeiro mestrado, nem tenha sido se encaminhar melhor para a universidade, mas o grande ganho tenha sido organizar a pesquisa. Né? Certo. A gente vinha fazendo pesquisa, mas assim, grupos isolados, Exatamente. um professor isolado, um projeto de pesquisa muito específico e sem muito, sem muito acompanhamento. À medida que tu implanta um programa de mestrado e doutorado, há todo um acompanhamento que a própria CAPES faz, que o próprio sistema faz, e faz uma espécie de autorregulação nesse sistema. Então, o professor passa a ser mais exigido, né, no sentido de publicações, de interação com outros grupos de pesquisa, de interação com outras universidades, com outros centros, e vai para um outro patamar. Então, a pesquisa na Univates, sem dúvida nenhuma, é antes e depois de criar os mestrados. Perfeito. E doutorado. Então, esse é um marco, e é o que o Périco dizia, né, da maturidade da instituição, quando ela consegue ter o seu mestrado e depois amplia isso. Né? Perfeito. Agora, é bom de ver aqui um professor e uma aluna, né? De um mesmo curso, né? E que isso dá continuidade, né? O professor que tem os seus pesquisadores, que tem seu grupo de estagiários, bolsistas, né? E que fazem uma vida toda... Sua história, né? Sua história. Exato. Então já vou aproveitar e perguntar, Laura, como é que foi a experiência? Tu és graduada aqui na Univates na área de biologia. E tu vais para um mestrado em ambiente e desenvolvimento. E aí? A nossa história é longa já, né, Périco? Em 2013 eu entrei na graduação e a gente sempre teve bastante contato, porque por muito tempo fui bolsista de iniciação científica. Exatamente. Nunca fui coordenada pelo Périco, mas a gente sempre conversou bastante. E quando eu terminei a graduação, em 2010, surgiu a oportunidade, então, de fazer o mestrado, né? E aí também é interessante ser orientada por uma pessoa que não é da tua área, né? Como é um programa interdisciplinar. Perfeito. No mestrado eu fui orientada pela professora Jane Mazarino, que é jornalista, né? Uma jornalista orientando uma bióloga. E deu muito certo, tanto que a gente ganhou um prêmio, né? Primeira vez que a instituição teve o prêmio Univates de dissertação, por ser o trabalho, a pesquisa que mais interagiu com a comunidade. Eu trabalhei com sociedades de água na cidade de Marques de Souza, no município, conversando com os presidentes das 12 sociedades de água que existem lá. Como que é a relação deles com o recurso hídrico, né? Como é feita a gestão, que é feita pela própria comunidade nas áreas rurais, onde a Corsã não dá conta, né, de abastecer. Isso é bem comum aqui na nossa região, em todas as áreas rurais, né? E aí, depois, então, ingressei no doutorado também e não pretendo parar. Espero que quando termine o doutorado já consiga fazer o pós-doutorado aqui também. A gente já tem a primeira aluna, né, de pós-doutorado que trabalha no nosso setor. Hoje eu sou orientada pelo professor Périco e a professora Jane é minha co-orientadora. E continuo trabalhando com gestão de recurso hídrico em áreas rurais. Agora, a gente está pensando em trabalhar mais com a questão da suinocultura, que é um dos maiores impactos, né, na água que a gente tem aqui dentro da bacia hidrográfica Taquariantos. A Laura comentou sobre essa questão de ser orientada por uma jornalista na área da biologia e tal. Professor Périco, o que caracteriza um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado especificamente, interdisciplinar como o mestrado em ambiente? Na realidade, o que caracteriza o nosso curso especificamente são diferentes olhares sobre a mesma situação. Né? É isso que caracteriza a nossa interdisciplinaridade. Não é cada um fazendo a sua coisa sozinho e depois junta tudo. Né? É tu ter um objeto de estudo e cada um tem o seu olhar sobre esse objeto de estudo e a partir daí tentar... E interagir ainda durante a análise, não depois da produção final. Aliás, interage antes da feitura do projeto, né? Antes de realizar o projeto em si, para que essa interação se dê. Então, o início realmente é complicado num processo interdisciplinar,
porque são linguagens diferentes, né? Então, um biólogo tem uma linguagem com um comunicador, que tem uma linguagem com alguém mais da área tecnológica, é mais complicado. Mas depois a gente vê que a coisa vai se engrenando, né? E outro ganho, eu acho que isso foi muito importante para a Univates, que a Laura salientou agora, por exemplo, nós estamos já com o nosso primeiro bolsista de pós-doc aqui. Então, é o pessoal de fora, né, que começa a vir para cá para fazer o pós-doutorado com a gente, né? Certo. Essa Então, bolsista mostra é espanhola, né? Hã? É a bolsista espanhola. Não, né? essa foi uma bolsista espanhola. Essa que tem agora é uma aluna, foi aluna da URGS que veio fazer Que pós-doc fez comigo aqui. Então, quer dizer, a gente já essa segunda, realmente, a segunda bolsista de pós-doc. A primeira foi uma espanhola. Foi uma espanhola, exatamente. Uma espanhola na área da saúde até. Então, começa a mostrar que os nossos laboratórios estão começando a atrair gente, porque eles podem ir para outros lugares fazer pós-doc, Claro, né? claro. Isso, E aí isso é se interessante. conecta a grupos Se e conecta a trocas. grupos maiores de pesquisa, né? E vai seguindo. A Laura mencionou, estou lembrando agora, a Univates instituiu internamente um prêmio também Ah, certo. para as dissertações de mestrado e as teses de doutorado. Uhum. E o principal mote do prêmio é interação do resultado da pesquisa com a sociedade. Que é o perfil da Que é o instituição. perfil da instituição, que é o que a instituição quer ser, né? Resolvendo problemas da região ou discutindo os problemas da região. E a banca, né, as teses são inscritas, nós tivemos acho que umas 20, 30, depois ficou em torno de 20, acho que foi, que competiram, né? E nós chamamos parceiros de outras universidades, no caso foram parceiros do Comung, da Universidade de Caxias, da Fevale e de Santa Cruz, que pegam essas teses todas e isentamente, porque nem conhecem claro. nossos alunos da instituição, elaboram uma planilha e dão nota e pontuam. Critérios, né? Exatamente. E a Laura foi a primeira edição desse programa que a gente fez e foi a primeira tese que foi Primeira dissertação premiada. foi premiada. premiada. Até nesse Com mesmo essa- prêmio Exatamente. foram 3 premiadas, né? Uhum. Um dos Mais alunos uma da- era do ensino, Isso. Isso. ciências exatas, aluno Exatamente. da professora Ieda. Acho que 2 eu não ensino, inclusive. 2? E a Dois, premiação é dois. estudar mais. Certo. Isso é um bom prêmio. Né? Não, Eu claro, nasci e continuar óbvio. estudando. E continuar com essa interação, porque eu sempre gostei, assim, de interagir com a comunidade, de levar o conhecimento que a gente produz dentro da academia, Certo, né, para as certo. pessoas fora. E no município que eu trabalhei, a receptividade deles foi excelente. A gente tem uma população aqui no Vale do Taquari que pede por isso. Eles querem saber o que é feito aqui dentro. Eu fui bem recebida em todos os lugares, tanto que até hoje, já terminei a pesquisa, né, há quase 2 anos, eu continuo participando, eles me ligam, Laura, a gente vai fazer uma reunião da Sociedade de Certo, Água, certo. vem falar qualquer coisa. Os vínculos Traz permanecem. um colega teu. Depois eu fiz agora no doutorado a disciplina com a Prof. Anis, e aí para analisar a água, né, e eu disse, eu quero ir lá em Marques, porque no meu trabalho não fiz análise. Voltei lá, ele, não, então quando tu terminar essa disciplina, traz pra gente o resultado, né, o que claro, aconteceu. continua mantendo. E aí tinham outros colegas da área da história, por exemplo, mas vem junto, fala alguma coisa, quais são as pesquisas, os estudos que Certo, vocês têm lá. Ótimo. A receptividade é ótima. Professora Inês, após o intervalo nós vamos falar sobre o nosso segundo mestrado, né, que foi a sequência do mestrado de Ambiente e Desenvolvimento, que é com a senhora então, logo após o intervalo. Programa Centros de hoje, então, falando sobre mestrados e doutorados da Univates. Falávamos no bloco anterior sobre o primeiro programa que tivemos aqui, que foi o mestrado e posteriormente o doutorado em Ambiente e Desenvolvimento, e a professora Enis nos fala sobre o segundo programa que a Univates instituiu. O segundo programa foi o programa de pós-graduação em ensino de ciências exatas, mestrado profissional, que é um pouco diferente do mestrado acadêmico. O mestrado em ensino de ciências exatas começou com a primeira turma em 2007, então 1 ano depois do PPG-AD. A ideia inicial do mestrado em ensino de ciências exatas partiu do curso de graduação em ciências exatas, que a Univates agora está terminando, né, Ney, com o curso em função da baixa procura.
E, então, ele começou em 2007, começou com a coordenação do professor João Batista Arras, depois a Marlise, depois a Madalena e agora eu como coordenadora. Então, o objetivo desse programa é a qualificação dos professores, Certo. tanto de nível da educação básica como do ensino superior. Tanto é que nós temos vários egressos aqui na Univates. Certo. O outro programa, que é mais novo, que é o mestrado acadêmico em ensino, que aí é mais geral, não é? Voltado para a área de ciências exatas, ele começou em 2013. Agora, em agosto, nós tivemos o primeiro aluno que defendeu o mestrado em ensino. Esse mestrado está sendo coordenado pela professora Madalena. E a nossa ideia é, quando foi encaminhado o mestrado em ensino, foi encaminhado juntamente com ele o doutorado. Tá? Então, a nossa ideia é encaminhar novamente o doutorado em ensino. Certo. Agora, a partir das primeiras produções, Das primeiras conclusões do mestrado, produções, tentar... já tem um aluno que concluiu, certo. concluiu com 14 meses de curso, NEM. Então, foi bem rápida essa conclusão. Que a gente está colocando, para a abertura de qualquer curso de mestrado e doutorado, nós temos que fazer um projeto para esse curso, a indicação de um conjunto de 10, 12, 14 professores, depende de qual é o curso e qual é a área. Esses professores com a titulação de doutor impreterivelmente e com produção. Produção. Né? E às vezes a gente tem muitos doutores, no caso da Univates, até porque a instituição é nova, que não tem essa produção ainda, até porque são doutores novos. Né? Então, às vezes, é um pouco mais difícil para a gente conseguir implantar mais um doutorado ou mais um mestrado. No caso específico do mestrado em ciência, em ensino, nós já batemos na trave 3 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Agora é a 3ª vez que estamos encaminhando. O doutorado em não, ensino. O doutorado em ensino. Doutorado em ensino. Não, As 2 vezes anteriores, não, ele mas foi a gente pediu reconsideração. ele foi aprovado no comitê de área e quando chegava na plenária da CAPES, a CAPES assim, lá ninguém defendeu a tese de mestrado ainda. Né? Vão esperar mais um pouquinho. Certo. Aí nós insistimos mais um pouco. Agora tem um rapaz que defendeu a tese de mestrado. Então esse argumento caiu por terra. Vamos ter que os arrumar professores outro. não tem experiência As em pessoas não têm doutorado, Isso. em orientação de doutorado. Como é que tu vai ter experiência se não tem o Se tu doutorado? não tem doutorado. Então, vira uma bola de neve. Isso é interessante no país, né? É. Porque o ensino no país parece que tem uma pirâmide invertida, né? A CAPES, ela tem um poder de regulação e de controle muito forte. Então, a pós-graduação no país é muito forte, né? Depois, a graduação está se tornando cada vez mais forte, porque também o MEC tem um poder muito forte, enquanto que o ensino fundamental e médio estão meio que abandonados ainda, né? Certo. Não tem esse mesmo acompanhamento tão rigoroso como tem, né? Claro. É como se fosse uma pirâmide invertida, né? A pós-graduação no Brasil, mestrado e doutorado, reconhecida, né? reconhecida no mundo inteiro. Exatamente. É referência no mundo inteiro. E a CAPES tem um papel importantíssimo aí de fiscalização, de 40 anos de fiscalização e controle, para que isso seja com a qualidade que tem. Né? Claro. Em função dessas cobranças de Essas produção, cobranças todas. né? Porque se não houver essa padronização, Exatamente. não há credibilidade, né? Isso é fundamental. Então, falamos já sobre o mestrado e o doutorado em ambiente de desenvolvimento, o mestrado em ciências exatas e o mestrado em ensino, com a possibilidade do doutorado em ensino. Nosso 4º programa, o professor Périco nos relata também, é o mestrado em biotecnologia. Biotecnologia, exatamente. Mestrado em biotecnologia, que é coordenado pela professora Cláudia, né? E, na realidade, ele é um mestrado, eu diria até que de ponta, né? A biotecnologia é uma ciência de ponta, né? Certo. Que envolve genética e processos biotecnológicos, onde está incluída a genética. E a ideia dele é trabalhar justamente as áreas foco da instituição, né? Uma delas a parte de alimentos. Né? Então ele trabalha saúde e trabalha alimentos, né? Nós já encaminhamos também um outro mestrado na área da saúde, mas a biotecnologia está dando conta disso também, não só de alimentos, mas também de saúde, né? E trabalha processos biotecnológicos, conservação, manutenção, criação de novas cultivares,
nesse sentido, né? Ok. E eu acho que para a região vai ser um mestrado que vai criar condições de grande colocação dos profissionais dentro das empresas. Eu Ótimo. tenho quase certeza. Talvez seja o programa de pós-graduação mais aplicado dentro das organizações. Mais aplicado no momento, ele seria talvez o mais aplicado, né? Perfeito. Que é o que falávamos lá no primeiro bloco, a interação com a comunidade e a empresa. indústria. Esse mestrado aqui, nós temos uma interação muito forte que já existe hoje com Leiria, onde nós vamos ter dupla titulação, né? Então, o Politécnico de Leiria, o Instituto IPL, Instituto Politécnico de Leiria, vai dar uma certificação, um diploma de mestrado em biotecnologia, para quem dos nossos alunos for para lá fazer algumas disciplinas. Certo. E vice-versa. Nós vamos dar também o título para quem de Portugal vier para cá fazer o curso também. Então, nós temos uma parceria com Leiria, a Cláudia já esteve lá 2 ou 3 vezes, né, vendo e organizando essa questão laboratorial, disciplinas, etc. E um aluno nosso vai fazer uma parte do curso aqui e, se ele quiser, uma parte em Portugal e tem os 2 diplomas depois das 2 universidades. Validados na Europa e aqui. Começamos uma negociação com a Universidade de Tiradentes, em Aracaju, que é uma grande universidade, tem 50 mil alunos, mas tem poucos cursos de mestrado e doutorado, porque eles investiram mais na graduação. Para eles está interessando muito uma parceria conosco na área da biotecnologia e para nós também. Porque muda um pouco os biomas e muda um pouco os sistemas a serem estudados e vistos, e o nosso aluno pode ir para Aracaju, ficar um tempo lá fazendo algumas disciplinas e vice-versa, né? Já temos uma aluna, inclusive, selecionada para os próximos meses, ela deve estar indo para Aracaju, já para fazer essa parceria. Essa parceria. Mas, professor Ney, eu lhe pergunto agora assim, vimos os nossos 4 programas, em que momento, ou em que ponto eles se encaixam no planejamento estratégico da Univates, nas áreas prioritárias da Univates, no perfil produtivo, econômico e social do Vale do Taquari? Nós temos decisões que essa instituição tomou no passado que se refletem, né, ao longo do tempo no seu planejamento histórico, por exemplo, planejamento estratégico histórico. Uma dessas decisões, que foi tomada em 2005, 2006, é de que a área foco da instituição seria a área de alimentos e a área ambiental. O fato de nós abrir o primeiro mestrado e hoje doutorado também na área de ambiente e desenvolvimento tem a ver com isso. Enfim. O biotecnologia é isso. O Tecnovates é isso. Todo o parque tecnológico com a Inovates, Tecnovates, Unianálise. Unianálise é para qualificar a qualidade dos alimentos. Né? Tudo isso está dentro de uma lógica institucional. Nesse momento, por exemplo, no Tecnovates, nós estamos instalando uma microusina de leite, que vai poder industrializar até 300 litros de leite por dia, 300 é a amostra, né? Para fazer testes, né? Para ficar testando coisas diferentes. Né? Isso está dentro de um programa e de um projeto com o pessoal da biotecnologia. Então, os professores, os pesquisadores, os alunos, né, vão estar utilizando essa... Vão ter campo de atuação. Como campo de atuação. O laboratório do leite que nós já temos, a interação que a gente tem com as cooperativas de leite, com os produtores, a Cosuelo, a Languiru, nós temos aí análises, centenas, milhares de análises de leite que são feitas mensalmente. Isso entra dentro de todo um conjunto de atividades que casam. Né? Certo. E a questão, a gente levantou há pouco sobre doutores na indústria, agora, falando da Tecnovates, eu me lembrei, né, que é mais fácil a gente conseguir colocar doutor numa empresa que está surgindo, nova, do que naquelas empresas que já estão consolidadas. Que né? já tem uma cultura formada. Né? E aquelas empresas que surgiram aqui conosco, no Tecnovates, na Inovates, são 10, 15 empresas pequenas, com 5, 8, 10. É muito mais fácil de a gente conseguir espaço para os nossos doutores trabalhar
do que em empresas consolidadas. Inovação, né? Exatamente. Já há muito tempo e que já tem um ritmo de trabalho, uma rotina de fazer as coisas que teria que, daqui a pouco, né, Sim, mudar, chacoalhar. mexer os processos. Exato. E por isso que o tempo está a nosso favor, né, nessa questão dos doutorados. Ótimo. Só em relação ao leite, Claro. se me permite, gostaria só complementar para mostrar como tem uma integração. Por exemplo, a biotecnologia trabalha essa parte do leite, mais da produção, e nós no ambiente de desenvolvimento nós temos um grupo que estuda toda a cadeia produtiva do leite, né? Inclusive está saindo teses de mestrado e doutorado nessa área da cadeia mais produtiva mercado. do leite. Exatamente. Questão mais de ambiente, né? Do produtor, Certo. como é que ele atua, como é que ele trata isso. E aí vinculam os próprios programas, né? O próprio professor Cirne está O fazendo... próprio Socini está fazendo com Nessa isso, né? Nessa linha. Exatamente nessa Perfeito. linha. Ok, com isso nós encerramos nosso terceiro bloco. Logo após o intervalo, vamos voltar aí para fazer o fecho desse nosso assunto tão leve, solto e tão importante para a região e para a Univates. Quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, então, mestrados e doutorados da Univates. Laura, falavas da importância de ter um outro olhar, de interações com outros professores, como tu relataste lá no segundo bloco, mas tu também comentaste no intervalo a questão da importância de conversar, de trocar, ter uma outra dinâmica, é um outro ambiente, é diferente da graduação, mestrado, doutorado, os colegas são de outras áreas. Como é que é essa experiência? Por que isso é importante? Essa é a parte mais surpreendente de um programa, assim, de tu entrar numa sala de aula com outra dinâmica, né? Mesmo alguns professores já sendo conhecidos, né? Conversar numa mesa redonda, pessoas de outras áreas completamente diferentes, né? Gente da área da saúde, como eu comentei antes, a gente tinha no mestrado um colega que era psiquiatra, enfermeiros, aí historiadores, químicos, da área do direito, né? Pessoas de áreas tão distintas debatendo sobre um mesmo assunto. Certo. Isso é o que o mercado de trabalho pede hoje, né? E é a vida real. Essa é a vida que a gente enfrenta, né? A todo momento. Pessoas de áreas distintas, não só da mesma área de formação e com pensamentos distintos, né? Que tem também, mas de outras áreas. É um desafio bastante, sim, estimulante. E fora isso, a interação também com pessoas de outras instituições, né? Certo. A Univates dá um grande incentivo para que a gente vá para outros lugares estudar, né? Dentro do Brasil, como o professor Ney estava falando, fora também, né? Eu pretendo fazer, eu e o professor Périco já conversamos, o doutorado de sanduíche em outro país, ainda não está definido, mas Certo. a troca vai ser maior ainda, Eu acho que esse teu né? relato é fundamental porque ele quebra um pouquinho essa visão de que o mestrado e o doutorado é alguma coisa, um pedestal onde não se interage pouco, se troca Não, pouco ao e contrário. vai na profundidade e o cara vira especialista de alguma coisa que não interessa para ninguém. Pelo contrário, né? No caso específico aqui do nosso programa, que é o que eu posso relatar, é totalmente ao contrário. Certo. Eu fiz o segundo mestrado, depois de anos, em gestão universitária em São Paulo. O mais importante do que os professores, e os professores que estão aqui que me perdoem agora, Sim. era a interação com os colegas. Os colegas. Tá? Tinha gente do Brasil inteiro, de universidades, em torno de 20 alunos, nós éramos, né? De 20 pessoas de universidades diferentes do Brasil, e a gente ficava durante 15 dias, 2 semanas ou 3, juntos, praticamente 24 horas por dia, ficava no mesmo hotel, na universidade, na mesma sala de aula, almoçava junto. E a troca de experiências entre nós e do que cada um fazia, como trabalhava, de que forma trabalhava, era tão importante quanto a aula, né? Quanto uma leitura mais aprofundada de um texto ou de coisas do tipo. Que é um pouco da experiência que a Laura fala, né? Dessa convivência que se cria num grupo que é mais restrito e que cria uma relação também que é de amizade pessoal. Tá? Exatamente. Até hoje essas pessoas são Contatos, amigos, são referências, né? referências. A hora que eu preciso, até para resolver uma situação específica, pedir como é que vocês fizeram com isso? Tá? Ele pega o telefone e liga. Né? Ok. Antes de nós falarmos de datas e prazos de inscrição, que também é importante que o nosso telespectador saiba, vou perguntar aqui para os dois professores, como é que esse processo de mestrados e doutorados bate na graduação?
termos programas, termos pesquisa, termos professores, termos uma organização de mestrados e doutorados também qualifica, também ajuda? Como é que isso muda lá no ambiente de sala de aula na graduação? Sandro, eu acho que uma coisa bastante importante são as pesquisas, né, Périco? Eu acho que tu concordas comigo com relação a isso. Eu acho que o principal impacto está nestas pesquisas que a gente consegue relacionar esse trabalho que a gente faz na nossa sala de aula, nas nossas disciplinas, certo? Então, isso aí aproxima bastante o aluno de graduação da vida dele, depois do trabalho dele, porque a gente consegue trazer essas pesquisas para a sala de aula. Certo. Né? E eu acho que isso aí é uma coisa bastante interessante para eles, né? E assim, é interessante na hora de discutir um artigo, que é uma coisa corriqueira da gente fazer, quando o aluno pega o artigo e nós somos autores e muitas vezes eles são coautores do artigo também, né? Isso é interessantíssimo. Certo. Então, isso puxa o aluno para o laboratório, a gente tem mais bolsistas de iniciação, né? Cria coisas novas. Nós agora criamos no laboratório o English Day. Então, aquele dia, todo mundo no laboratório tem que falar inglês. Não importa se seja o inglês tupiniquim básico, mas tem que falar inglês. E daí um vai ajudando o outro, porque a gente recebe muita gente de fora e coisa e tal, e isso está crescendo muito na instituição, né? Sim. Os artigos científicos são em inglês. Todos em inglês. Ninguém de fora lê um artigo em português. Ninguém lê. Não, Isso que o Périco levanta aqui, que a gente até nem comentou, né? E a experiência da própria Laura. Nós temos hoje na casa quase 200 bolsistas, né? Entre os bolsistas da própria instituição, bolsistas com recursos da CAPES, do CNPq, da FAPERGS, né? Que são 200 e poucos alunos de graduação que circulam o dia inteiro aqui dentro, que estão junto com professores, que estão na biblioteca, que estão fazendo um programa de qualificação em língua inglesa. E esses 200 e tantos bolsistas, a visão assim que eu tenho, isso é o futuro da Univates. Esse é o pessoal que vai estar aqui trabalhando quando a gente já estiver em casa, verdade. tomando uísque no final da tarde, eles vão estar aqui trabalhando. 12 anos. Toda cervejinha. 18, né? 18. Não, uísque, não. Não, uísque 18 anos. Uísque 18. Daqui a 12 anos, não, daqui a 18 anos. Não. E quem tem a oportunidade de ser bolsista, como é o meu caso agora, no doutorado, doutorado, né? eu tenho bolsa da CAPES, no mestrado também de dedicação exclusiva, é outra vivência também, né? A experiência imersão, que tu adquire tanto tempo todo, né? Dedicação exclusiva à tua pesquisa, consegue também, o mérito de eu ter ganho um prêmio de dissertação, com certeza foi da minha bolsa também, porque eu me dediquei só a isso, né? Tem colegas que trabalham fora e não conseguem ter todo esse tempo, Chegasse né? a ser bolsista durante a graduação também. Sim, de iniciação, também. várias vezes. Faz esse... Ok, um pouquinho das datas, então. Nós estamos aí com o processo de inscrição para esses mestrados e para o doutorado abertos, né? Como é que estão? Eu acho que os editais são muito parecidos. São muito parecidos. A nossa data é até o dia 3 de outubro, né? Exatamente. A inscrição é online, no teu caso, né? Certo. No caso do PGAD, é o currículo Lattes, uma análise, uma entrevista de em torno de 15 minutos e nós fazemos uma análise do projeto de pesquisa, né? Um pré-projeto de pesquisa. Pré-projeto apresentando uma proposta de trabalho a ser desenvolvido. O nosso só não é um projeto, a gente chama de análise da produção textual. É um texto com ideias da pesquisa que vai fazer. Certo. Isso então até 3 de outubro. 3 de outubro estão abertas as inscrições. E nós já temos vários inscritos, né, Périco? Já. Então, assim, o processo vai requerer seletividade. Mas muita seletividade. No nosso caso, nós temos 20 vagas para mestrado e 10 para doutorado. Certo. E vocês? O Exatas tem 17 para mestrado e o Ensino tem 16 para mestrado também. E já ultrapassaram essas vagas, já tem. O Ensino deve ter 50, 60 inscritos, o Exatas tem mais de 20, o PPGAD eu também andei olhando,
doutorado, acho que tem mais de 20. Doutorado, E o mestrado, acho que tem uns 50 e poucos já. Que ótimo. Então, a Que procura ótimo. está Mas a bastante... procura consolidada. Interessante que é de todo o Brasil. Valorização, né? De exato. todo o Brasil, Sandro. Isso é bastante claro. interessante. Sim, De todo o Brasil. bom. Isso é outra coisa. Exato, né? professor. Eu acho que aí o alcance da instituição, Exatamente. o valor da instituição, né? A Univates começa a trazer o curso de medicina também, né? sim. E esses cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, tem trazido para cá um público que não viria para cá em condições Certo. normais. Né? Vem porque tem alguma coisa que é diferente que está sendo ofertada. Né? Nós temos na área do ensino, né, que é Exato. de Rondônia, Roraima, Acre, Grosso. Amapá, Maranhão. Mato Grosso, Maranhão, Uhum. que vêm em bloco, né? Mato Pessoas Grosso. que vêm para cá para se Ceará. qualificar. Com recursos e bolsas do governo de origem, inclusive. Né? Do governo do estado Certo. lá do, Específico do... de Rondônia, Maranhão. para vir estudar aqui. Né? Claro. O Medicina, né, tem trazido alunos agora também de São Paulo, do Nordeste, Brasília, etc. Então, vai colocando também a instituição num outro patamar. Certo. Nós, nesses últimos anos, então, abrimos aí cursos na área de formação de professores, para esses mestrados e doutorados, mais na área tecnológica, na questão do biotecnologia, ambiente, né, desenvolvimento não é tão tecnológico duro, mas né, tudo bem. E temos uma projeção para o futuro, né, de um pedido que, inclusive, já está tramitando na CAPES, é um mestrado na área de saúde. Né? O biotecnologia, nós queremos dar o salto para o doutorado, que já temos história no mestrado, agora fazer o programa completo, com o doutorado. Temos um grupo de trabalho interno que está montando um mestrado interdisciplinar que mistura, que junta as áreas de administração e engenharia. Às vezes, a própria instituição tem que fazer esse tipo de arranjo interno, porque tu não tem doutores suficientes em administração, nem doutores suficientes em engenharia. Agora, somando os dois, Claro. dá o conjunto que tu precisa, e há essa possibilidade na CAPES de Do pedir enquadramento. Exatamente. Então, um mestrado em tecnologia, engenharia e gestão. Né? Certo. Juntaria isso no mestrado. Essa perspectiva. Exato. Estamos discutindo, aí ainda muito mais verde, né? Estamos discutindo na área do direito, juntando um direito que abrangeria essa área de humanas. Né? Então, um pouco mais do que só, Certo. digamos, o direito. Juntando a filosofia, a sociologia, comunicação social, Sim. daqui a pouco coisas que a gente pudesse Ciências juntar. sociais. Né? E aí tem que achar ainda exatamente qual é que é o mote para juntar tudo Certo. isso. Né? Uma outra área mais tecnológica que também estamos pensando, mas isso tem a ver com um futuro bem mais distante, que seria uma engenharia biomédica. Né? Ok. No Brasil inteiro deve ter 2 ou 3 nessa área, e o nosso curso de medicina, que daqui a 5, 6 anos vai começar a formar médicos, a gente começar a ter uma estrutura que comece a pensar um mestrado, então, em engenharia biomédica, que vai discutir um pouco instrumentos, né? Ferramentas, ferramenta, né? Que o próprio Sistema Único de Saúde precisa. Então, pesquisar nessas áreas. Quer dizer, isso é um pouco o que está, digamos, no Pensado planejamento e- estratégico da instituição para o futuro. Ótimo. Ok. Professores, Laura, muito obrigado pela presença. Acho que temos aí boas perspectivas, boas opções. Lembrando, então, da data de 3 de outubro, para quem tiver interesse em se inscrever. Entrando no site da Univates também tem todas as informações, entrando em contato com a Secretaria de Pós-Graduação também. 0800. O 0800, quer dizer, há vários canais. E o importante é que o Vale vai crescendo, a instituição vai crescendo e vamos todos ganhando, né? Em qualidade de vida, em resultado e em felicidade geral para todos. Né? Esse é o nosso objetivo. E o programa Centros de hoje, então, fica por aqui, agradecendo a sua companhia. Na próxima semana voltamos com mais um tema dentro da nossa vasta área aqui da Univates, na área acadêmica. Boa noite, foi um prazer tê-los conosco.